Olha só, a relação do brasileiro com a sua memória cultural cria uma série de obstáculos, mantendo em parte o país refém, inclusive de maus representantes. Mas agora nós vimos, uma reportagem maravilhosa sobre o projeto Açores, que mostra essa identidade, a importância da cultura, a importância da história. Agora, eu lembro do seguinte, quando aconteceu o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, eu recordo de uma declaração da pesquisadora Mary Del Priore, dizendo que a falta de prestígio da história é histórica no Brasil. Existe, sim, e de forma cultural e inclusive histórica, a falta de interesse pela preservação da memória do nosso país. Como dizia o irlandês Edmund Burke, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E começa pelo fato de não valorizarmos como deveríamos personalidades marcantes por suas genialidades em todas as áreas. Esse desinteresse em evidenciar essas figuras elogiáveis começa pelos maus professores, que não transmitem a paixão sobre o passado para seus alunos, como também os pais, que preferem levar seus filhos aos shoppings e não a passeios pela história. Além disso, vem o baixo incentivo governamental, onde a intensa maioria dos recursos é canalizada para shows de ídolos passageiros. Mas, na verdade, eu coloquei este tema hoje, sexta-feira, influenciado pela morte do nosso eterno Rei Pelé, que durante as infinitas homenagens ficou visível, mas visível sua importância e valor em todos os cantos do planeta. Certamente, com o tempo, será muito mais lembrado e reverenciado fora daqui, do que no país que ele projetou para o mundo devido à sua arte, devido aos seus exemplos. Infelizmente, o Brasil é de memória frágil e curta, de conhecimento nebuloso, onde bons exemplos são sepultados no passado e, infelizmente, maus exemplos acabam se perpetuando e, o pior, muitas vezes são seguidos como mantras. Se nossa relação com a memória cultural é displicente, certamente não teremos uma identidade fortalecida, o que facilita a manipulação dos predadores de plantão. O conhecimento e o reconhecimento são fundamentais, protegendo a nossa infinita riqueza cultural. Vimos agora há pouco sobre os Açores. Mas é comum transitarmos muito mais na inveja do sucesso do outro do que reverenciar bons exemplos. Para finalizar esse comentário que eu fiz hoje, observe esse vídeo aqui, que resume bem o longo caminho que ainda teremos que perseguir para não sermos, na verdade, vítimas do desconhecimento. Nesse relato, Osiris Silva, que é um dos cofundadores da Embraer, que hoje vende aviões para o mundo todo, sendo uma das marcas do nosso Brasil verde e amarelo, ele exemplifica o comportamento do brasileiro. Ouçam só. Outro dia eu estava refletindo por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem, o Chile tem, sim. Venezuela, Colômbia e muitos países do mundo, Estados Unidos, México. Mais de 300, México e assim por diante. E nós não temos prêmio Nobel. Por quê? Exatamente essa pergunta, numa oportunidade que eu tive num jantar em Estocolmo, eu vi que, de repente, eu tinha na minha frente 3 membros do comitê que indica os prêmios Nobel. E aí fiz essa pergunta para eles. Eles não responderam imediatamente, não, porque acho que ficaram meio embaraçados. Mas eu acho que depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, um deles falou assim, vou responder a sua pergunta. Vocês, brasileiros, são destruidores de heróis. Olha,
Nossa, foi uma coisa, hein? Foi uma pancada no estômago. Nossa. Né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga pedra do Brasil. Não tem apoio da população. Parece que um brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece. É isso, lamentavelmente. E a vida segue.